agora peço que olhemos para o cenário da Covid em Portugal, neste preciso momento em que vemos as autoridades de saúde a ponderar, ou pelo menos em público a falar em cenários de confinamento ou de recolher obrigatório. Nós podemos dizer que esta vaga está a ser mais grave do que a anterior. Os números são superiores, pelo menos dos casos confirmados, mas a testagem é muito maior. Como é que nós sabemos se isto está a ser uma situação mais grave ou mais leve do que a anterior? Eu acho que é difícil, de facto, comparar estes números com os outros. Não é tão verdade assim que a testagem seja tão diferente, não é? É verdade que estamos a testar bastante mais. Tínhamos 10 mil em média, não é? Na primeira sim, cerca disso, e agora temos quase o triplo. Mas ainda assim, dizer que, se formos ver a taxa de positividade, ela não é assim tão diferente. Ou seja, o indicador que nos permitiria ver que estaríamos a testar numa dimensão muito substancialmente diferente era se, por exemplo, tivesse uma taxa de positividade que fosse residual quando comparada com aquela que verificámos na primeira fase. Até diria mais, numa primeira fase muito inicial, nós estávamos a testar abaixo do que seria desejável. E, aliás, nessa altura, fizemos eco disso mesmo, que estávamos a testar menos do que deveríamos estar a testar. E, portanto, tínhamos uma taxa de positividade acima do que seria expectável. Agora, estamos com uma taxa de positividade que, até se compararmos a nível europeu, os dados do ECDC fazem essa comparação, a nossa taxa de positividade até está no espectro do mais elevado a nível da Europa. Portanto, não estamos a testar demasiado. Estamos a testar mais, mas também temos mais necessidade de o fazer. E, portanto, não é... Eu não estava a querer concluir que estamos a testar certo, muito e estamos a testar bem. Estava a tentar perceber se era possível comparar a realidade. Bom, é certo que, do ponto de vista dos casos novos, estamos muito acima daquilo que foi a realidade da primeira fase, março, abril, até porque aquele dia dos 1500 foi de facto uma coisa excepcional, até que teve a ver com a introdução de alguns dados que estavam pendentes de dias anteriores e, portanto, não deve ser tomado como uma referência. Portanto, nós, tirando esse dia, temos um dia acima dos 1000, todos os outros foram abaixo disso, e agora estamos no espaço de uma semana e meia, quase duplicámos o número de casos diários, até comparando com essa realidade. De qualquer forma, do ponto de vista da severidade, que na prática é o que nos interessa mais, no limite, nós até podíamos ter 10 mil casos diários. Se esses casos fossem todos benignos, não implicassem internamentos hospitalares nem mortalidade, isso não teria que ser um problema. Aliás, se calhar é a situação da gripe, não é? Por exemplo, em que temos de facto muito mais casos, mas com uma letalidade é menor, o impacto acaba por ser menor do que no caso da Covid. E, portanto, o que nos preocupa de facto é a severidade. É, por um lado, a sobrecarga na nossa resposta do ponto de vista dos serviços de saúde, e ela ainda não está esgotada, mas também não nos parece muito avisado que esperemos que ela esgote. Portanto, nós temos que parar antes disso acontecer. E outra é, naturalmente, a questão da mortalidade, que, até ver, também ainda não está nos níveis que tínhamos tido naquela fase inicial, mas também não podemos ignorar que tem estado a crescer, e sabemos que há um diferencial em termos de tempo entre o momento em que as pessoas adoecem, a descompensação e depois o óbito. E, portanto, estes 2.000 casos que estamos a verificar agora, daqui a 7, 10 dias é que eventualmente vamos ter a repercussão mais grave do ponto de vista quer da procura de cuidados de saúde mais diferenciados, quer eventualmente do desfecho mais negativo, caso do óbito.